Em Sakamoto, fazia tempo que Lula não respondia dessa maneira, né? Não voltava a falar de Bolsonaro no palanque. Falou em entrevista recentemente, até o Kennedy Alencar aqui, quando ele reconheceu que a manifestação de Bolsonaro foi grande, mas agora ele fala, esse cidadão aí que estava tentando escapar do risco de ser preso. Como é que você analisa essa fala de Lula? E tá certo, tem que falar mesmo, não? Então, do ponto de vista técnico, tipo, só para tratar do conteúdo, com relação ao conteúdo, na minha opinião, Lula tem razão, é claro, né? O Bolsonaro está borrando de medo de ser preso, né? Por mais que, na minha avaliação, né, para o Lula não fosse interessante ficar repetindo, eu já falei aqui, acho que o Lula não tem que ficar tratando disso, assim, né? Isso aí deixa para outras pessoas. Agora, a verdade sim é que o Bolsonaro tá borrando-se de medo. Ele fez isso porque ele está se borrando de medo de ser preso e principalmente está se borrando de medo de perder o seu apoio, de perder a sua claque, de perder toda aquela galera, né, que pode, não vou dizer que todo mundo, tem um pessoal que iria com ele para dentro da prisão e serviria de tapete para ele, ou de cobertor, mas o fato é que ele tem medo de perder consideravelmente apoio, né, junto a esse grupo, uma vez que ele for condenado e preso, né? Agora, tem que entender essa fala dele dentro de um contexto maior. Eu até estava conversando com o pessoal lá no Palácio do Planalto a respeito do que o Lula ia fazer, porque houve, né? A gente até tinha conversado, né, Fabiola? Houve os convites para que o Lula participasse daqueles atos agora no final de março, dos atos contra o golpismo, dos atos contra a anistia, né, a Bolsonaro, né, tudo isso mais. Inicialmente eram atos que eu pedia a cadeia de Bolsonaro, mas depois o pessoal deixou isso para trás, tanto a Frente Brasil Popular quanto a Frente Povo Sem Medo. Mas o que aconteceu? O Lula foi convidado, não sabe ainda se vai participar ou não de algum ato em Salvador, em São Paulo, quer que seja, né? Mas, ao mesmo tempo, uma coisa é o Lula participar, outra coisa é o Lula ajudar a bombar o ato, né? Ajudar a não esquecer a crítica ao 25 de fevereiro para, né, dar aquele empurrãozinho para os movimentos, né? Então, apesar do pessoal não ter me dito isso diretamente, né, ligando Lé com CRE e com o que me foi falado, né, a impressão que dá é que o Lula está fazendo isso, né, não simplesmente porque ele teve um arroubo, etc., mas ele está fazendo isso para ajudar a bombar os atos anti-Bolsonaro agora no final do mês, né, para lembrar o ponto principal desses atos, né, que é combater a tentativa de anistia por parte de Bolsonaro e de aliados com relação aos atos golpistas e, ao mesmo tempo, né, criticar o golpismo de uma maneira geral. Então, o Lula, com esse tipo de declaração, desse de recorte, que vai ser bombado em telejornais, vai ser usado já está sendo recortado e distribuído em grupos ligados ao PT, né, tudo, e movimentos sociais, isso aí vai ajudando a manter o negócio quente para poder, no dia 25, que é o interesse de Lula. Eu acho que o presidente vai acabar não indo, exatamente por conta de uma série de complicações que isso significaria. Acho que seria um erro, inclusive, na atual conjuntura, ele participar de um ato como esse, inclusive porque em determinado momento o pessoal pode pedir a prisão do Bolsonaro, vai ficar uma coisa esquisita para o Lula, tudo isso mais. Só que isso não significa que ele não atue de outras formas para tentar bombar o ato. Aí você pergunta, o ato deve existir? Já está conversando sobre isso aqui. Na minha avaliação, não era o horário, não era o momento. Né? O momento é se o Bolsonaro se negar a ser preso. Aí o povo vai para a rua e fala, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Se negar a ser preso é que nem atropelar a justiça. Ele está atropelando a justiça de novo, mas isso não aconteceu ainda. Ele está numa fase de investigação. Na minha opinião, este era o momento para deixar a justiça falar, para deixar o Ministério Público Federal falar e a Polícia Federal falar. Mas faz parte do jogo político, inclusive visando as eleições de outubro de 2026. O pessoal falou sim que isso, na verdade, também em parte é uma forma de fincar o pé com relação a 2026, porque a 2026, não, desculpa, 2024, outubro, porque inclusive há uma leitura de que o Bolsonaro, sim, usou o ato do 25 de fevereiro para também tentar promover-se e manter a chama acesa da sua militância para outubro, para eleger a maior quantidade possível de vereadores e prefeitos, visando, por sua vez, esses prefeitos e vereadores elegerem em 2026 deputados federais, senadores e por aí vai. Então, a esquerda e o PT devolvendo na mesma moeda. Lula, nesse evento, né, ele disse, abre aspas, se vocês tiverem acesso quando for publicado, eu acho que a gente vai ter acesso aos depoimentos das pessoas,
né? E é muito disso do que a gente estava falando agora, o depoimento do general Freire Gomes. Ele diz: a verdade nua e crua é que esse cidadão, o Bolsonaro, preparou um golpe para o país. Né? Quando ele ficou trancado em casa por várias semanas, que não sabia se estava chorando ou não, o que ele estava fazendo, ele estava preparando um golpe, tentando imaginar como ele ia fazer para não deixar de ser presidente. Né? Eu acho que ele se borrou de medo e resolveu ir embora para os Estados Unidos, foi o que ele disse. Ele fala com essa certeza, né, Josias? É um perigo Lula falar dessa maneira? Como é que você analisa essa declaração ontem de Lula na Conferência Nacional de Cultura? Eu não vejo como um perigo, eu vejo como um ato de insensatez, uma burrice até. O Lula deveria convocar os seus operadores políticos para discutir o rumo de um governo que, dispondo de resultados para celebrar, acaba de ser premiado pelo IBGE com a confirmação de que o PIB, no primeiro ano do seu governo, cresceu quase 3%. Um presidente assim, com essa situação, nesse pano de fundo, se manteve acorrentado nas últimas semanas a uma agenda com dois tópicos: a manifestação feita pelo Bolsonaro na Avenida Paulista, que encheu 7 quadras de bolsonaristas, e um esforço extraordinário para justificar a batatada verbal de ter jogado o Holocausto no ventilador de Gaza. Ninguém discute a validade e até a necessidade da crítica à atuação insensata de Israel, de Netanyahu, sobretudo, na faixa de Gaza. Agora, o Holocausto, nesse contexto, foi um erro, e o presidente insiste em tratou disso também na noite passada. Então, o Lula recebeu, da maioria dos eleitores brasileiros, a missão de governar o Brasil por 4 anos. Se ele passar os 4 anos chutando o Bolsonaro, o seu desafio não diminui em nada. E esse papel de cronista da derrocada de um rival inelegível interessa apenas ao adversário, que está agora vestindo o manto de perseguido político, de injustiçado. Então, o Lula contribui para a construção desse papel fictício que o Bolsonaro se auto-atribui. É como se o Lula acomodasse ele próprio o manto do proscrito injustiçado sobre os ombros do Bolsonaro. Ele ajuda com os seus ataques a reforçar essa percepção de que há uma perseguição. O Bolsonaro hoje é assunto para a imprensa e, sobretudo, para a Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, que vai julgá-lo. O Lula devia virar essa página. E não convém a ele esse papel de cronista da derrocada alheia. Mas, incrivelmente, ele tendo elementos para falar bem do seu governo, prefere priorizar o falatório negativo em relação ao rival, que dispensa a ajuda do Lula para descer a ladeira. O Bolsonaro está descendo a ladeira sozinho, não precisa nem que empurrem, mas o Lula ainda não percebeu que essa missão de cronista da derrocada do rival não é o melhor papel para ele.